Olá pessoal, boa noite! Boa noite! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo efetivamente passa, não há como a gente não passar por isso, que é o tema do quê? É o tema do medo. Puxa vida! Aí eu venho te perguntar o seguinte, você tem medo do quê? Qual é que é o seu maior medo? Né? Fala aqui comigo, porque hoje definitivamente a gente vai encontrar um jeito. Oi Fernando, a gente vai encontrar um jeito de lidar com isso. Então me diz uma coisa, do que você tem medo de verdade? Você tem medo de que as coisas não aconteçam como você imaginaria? Você tem medo de fracassar? Você tem medo de espantar as pessoas? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de ser mandado embora? Qual é que é o seu medo? Desculpa. Então, se você puder, escreva aqui pra mim e fala o seguinte, Maurício, eu tenho medo disso, esse é o meu medo que aconteça. Sabe por que isso é importante? Pelo seguinte, porque muitas vezes aquela primeira coisa que nós escrevemos, tipo, eu tenho medo de ser mandado embora, né? Não é exatamente o medo que você tem. Então, de forma geral, a gente precisa procurar a trilha do medo para encontrar qual é que é o nosso medo real, o que realmente acontece por trás disso tudo. Por quê, pessoal? Porque você tem que ter uma coisa muito certa dentro de você. Deixa eu só tirar esse áudio aqui, peraí. Ai, ok. Desculpa, meu computador estava ligado. Ó, muitas vezes, pessoal, quando a gente conversa com alguém, a gente tem que ter sempre muito certo em mente que quando a gente pergunta algo, o que a pessoa nos diz não é a verdade. Tenho muito certo disso. É normalmente a partir da terceira pergunta que você faz para a pessoa sobre o que aconteceu, é que ela começa a se aproximar da verdade. Então, normalmente, a pessoa te dá uma resposta pro forma. Já aconteceu isso com você? Você fala, mas o que aconteceu aqui? Por que isso não deu certo? Por que você não conseguiu fazer aquilo? E a pessoa vai, ou ela vai culpar alguém, não é? Ou ela normalmente não se culpa, não é? Ou ela vai tentar te dar uma resposta que seria socialmente aceitável. Só que, pessoal, você sabe que não é verdade. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma nova pergunta para a pessoa. De uma tal maneira o quê? Que ela comece a ficar confortável de que aquele medo que ela tem não vai acontecer. Então ela pode ter medo que você não goste dela. Ela pode ter medo de que você ache que ela não é boa o suficiente. Ela pode ter medo de que você acredite que ela não conhece sobre o produto. Ela pode ter medo que você ache que você contratou a pessoa errada. Não é? Então ela começa a ter, oi Flavinha, ela até pode ter um monte de medo. Certo ou não? Faz sentido isso? É por isso que é muito importante quando a gente conversa com alguém, a gente fazer 2, 3, 4 perguntas para a pessoa, para aí você começa a chegar perto do problema raiz do que realmente aconteceu. Então hoje, Flávia, se você puder vir aqui comigo até, é o seguinte, Valero, é o seguinte, ô Viviane, vamos falar sobre medo. Qual é que é o seu medo? O que você realmente quer? Não é? E eu quase que posso te garantir que o medo que vocês vão escrever, escreve para mim, por favor. O medo que você vai escrever, muito provavelmente não é o seu medo real. E eu vou te mostrar como chegar realmente no seu medo real, tá? Por quê? Porque o medo, ele realmente, o que ele faz com a gente, o medo? Ele nos paralisa, ele não nos impede de agir, ele nos impede de fazer as coisas. E sabe o que é muito curioso com relação ao medo? Enquanto vocês vão escrevendo aí, escreve aí, pessoal, qual é que é o meu medo? Compartilha aqui comigo, vamos fazer um bate-bola aqui, não é? Vamos resolver esse negócio hoje. A larga maioria dos medos que nós temos, pessoal, estatisticamente, apenas cerca de 2 ou 3% desses medos realmente se tornam reais. Ou seja, a larga maioria dos medos que nós criamos, eles de fato não acontecem, eles não chegam lá. Faz sentido ou não? Então, olha só uma coisa curiosa, e a gente precisa também entender, é ou não é? O que é o medo de verdade? O que significa a sensação de medo, pessoal? Normalmente, o medo significa que algo que a gente não estava preparado vai acontecer. Ok ou não? Ou seja, significa que o seu cérebro está te dando uma seguinte mensagem: você precisa se preparar melhor para aquilo que vai acontecer. Legal? Por quê, pessoal? Como é que o nosso cérebro funciona? Olha, muitas dessas lives que nós estamos fazendo, eu estou explicando para você o seguinte, como é que funciona o cérebro. Para quê, pessoal? Para que vocês se tornem psicólogos na prática, para que vocês consigam resolver os seus próprios problemas, tá ok? O máximo possível, legal? E é importante que você entenda, já vou ler aqui Milene e Valero, é o seguinte, ó, vou te dar um conceito muito, mas muito importante e nunca mais esqueça desse conceito. Lembre-se do seguinte, por que existem emoções negativas? Por que a vida, por que Deus criou emoções negativas, pessoal? As emoções negativas, na verdade, elas não são negativas. Na verdade, é o seu cérebro tentando se comunicar com você e tentar te dizer o seguinte, olha, algo está errado. É isso que o cérebro está tentando te ajudar. E o que ele faz? Ele solta uma química ácida em você. Então toda a sensação negativa, pessoal, é uma química ácida. Certo ou não? E para vocês que conhecem de nutrição, vocês já sabem
O que significa quando a gente tem um ácido no nosso organismo? O que acontece? Fica um pH negativo, significa que você fica exposto a ficar doente, a sua imunidade vai para o espaço. O que mais? Você começa a ter problema de pele, cai cabelo, é ou não é? Um monte de porcaria acontece com a gente quando a gente está com pH ácido. Mas esse é o único jeito que o seu cérebro tem para falar com você. Porque se você chegar e falar o seguinte, não, eu não quero ver essa emoção negativa, ou isso não está acontecendo comigo, ou não, eu não estou com medo, o seu cérebro vai falar o seguinte para você, eu acho que ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está com medo. Não é? E eu preciso fazer com que ele entenda que ele está com medo, porque ele está numa situação de perigo. E aí sabe o que ele faz? Ele aperta a torneira da química ácida e joga mais química ácida a você, até você perceber que aquilo é realmente importante. Pessoal, certa vez eu lidei com uma pessoa que ele passou por um tal trauma emocional, e olha, presta atenção nisso, ele passou um tal trauma emocional que ele criou um vitiligo na pele dele. É uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto. A pele de metade do rosto dele literalmente ficou branca, ele perdeu metade do rosto dele. Sabe por quê? Porque ele era um rapaz jovem, filho de um multimilionário, muito sério, que tinha um problema de comunicação com ele, não é? E o pai dele falou o seguinte, se você engravidar, você sai de casa. Não é? E ele engravidou uma moça que ele nunca tinha visto. E quando ele ficou sabendo disso, ele perdeu metade da pele dele. Mas eu vou perguntar para vocês, qual é que era realmente o medo dele? Me responda para mim. Enquanto isso, deixa eu responder aqui. Vamos que vamos. Milene, vamos lá, Milene. Sou tão medrosa. Tenho muitos medos, mas o de ficar sozinha e não ser aceita é o maior, não é? Então vamos lá, Milene, olha só, vamos aproveitar esse seu gancho e me diga uma coisinha. Você tem medo de ficar sozinha e não ser aceita, certo? Então olha só que interessante. Me diz uma coisa, Milene, se você ficar sozinha, o que acontece? Agora você escreve para mim, fala assim, Maurício, se eu ficar sozinha, é isso que vai acontecer. E você, Valero, você diz o seguinte, ó, vamos cavocar esse negócio, Milene. Você diz o seguinte, ô Valero, o meu é de não fazer as pessoas ao meu redor felizes. Bom, o seu desafio, Valero, é diferente do da Milene, percebe? Por quê, Valero? Porque você está se colocando uma meta que é semi-impossível você conseguir. E esse é um dos lados do medo. Muitas vezes a gente coloca uma expectativa sobre nós mesmos que a gente não tem controle sobre ela, Valero. E esse daí que você está fazendo é algo que você definitivamente não tem controle. Porque eu vou te perguntar uma coisa, Valero, no seu conceito, o que é ser feliz na sua vida? E eu vou te perguntar, e aí mais uma coisa, Valero, o que é ser feliz para as outras pessoas? O que significa? Escreve aí para mim. Para mim, ser feliz é a mesma coisa que você falar, o que é sucesso para mim, o que é sucesso para as outras pessoas. Você vai perceber, Valero, que existe os mais diversos conceitos de felicidade. E as pessoas têm as mais diversas regras de serem felizes. Verdade ou não? Então eu te pergunto, como que você vai conseguir fazer as pessoas ao seu lado feliz, Valero? Qual é que é a sua regra? Me diz o seguinte, escreve aqui para mim. Como é que você sabe que as pessoas estão felizes? Como que você sabe? Estou curioso em saber. E aí a gente vai cavocar um pouco mais isso daqui. Viviane está falando o seguinte, medo de não ser aceita, admirada e amada. Ótimo. Então, olha, vamos fazer o seguinte, ó, Viviane, me diz uma coisa, quando você não tem medo de não ser aceita, que é muito parecido com o medo da Milene, né, de não ser querida pelas pessoas, e eu vou falar o seguinte, Viviane, esse é o maior medo do ser humano. Esse é o maior medo. Porque se você não for aceita, admirada e amada, eu vou te perguntar o seguinte, Viviane, me diz, o que acontece? Escreve aí pra mim, o que acontece? Vamos mergulhar, o que vai acontecer? Vamos puxar aí o negócio. A Milene está falando o seguinte, eu fico ansiosa e tento achar pessoas para falar comigo. Então, para falar comigo mesmo por WhatsApp. Tá, mas calma aí. Ó, Milene, deixa eu voltar aqui em cima. Você falou o seguinte, ó. Você falou que tenho medo de ficar sozinho e não ser aceita. Mas se você ficar sozinho, o que significa? Significa que... Então você tenta achar... Tá, então você está tentando encontrar uma plataforma para fazer com que as pessoas conversem com você. Mas me diz o que acontece. Se você ficar sozinha, o que acontece? Qual que é o próximo passo? Como é que você se vê sozinha? Quem que é você sozinha? Escreve aí. Flávia está falando o seguinte, Maurício, medo vem da infância? Alguns medos definitivamente eles vêm da infância, ô Flávia. Sabe por quê? Porque o maior medo que nós temos da infância... Oi, Adilson. Nossa, o Adilson Olivato, meu Deus do céu. Adilson tá aqui comigo. Meu Deus, tudo bem, Adilson? Espero que você e sua família estejam ótimos, né? Ó, me diz o seguinte, ó.
Flávia, sim, alguns medos. Sabe qual é o maior medo que a gente tem da infância? É o medo de que os nossos pais vão nos abandonar. Porque a gente conecta o quê? Eles com segurança. Significa, a gente só começa a entender o que é amor mais ou menos com 12 ou 13 anos de idade, que a gente começa a ter as primeiras noções do que é amor. Até mais ou menos uma idade como essa, 7, 8, 9 anos de idade, Flávia, a gente tem uma conexão de segurança com nossos pais. Não é? E a gente tem receio de que eles vão embora, que eles vão nos abandonar, de que nós não somos nada para eles. Não é? E se eles forem embora, a gente vai passar fome, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, muito desse medo, sim, vem da infância. E, inclusive, esse é um dos receios quando o pessoal fala, como a Viviane falou, quando a Milene falou, poxa, eu tenho medo de não ser aceita, tá? Significa o quê? Que se ela não for aceita, será que ela não vai conseguir sobreviver? Será que ela realmente vai passar fome? O que será que vai acontecer se ela não for aceita? Porque às vezes a gente ainda carrega aquele medo da infância, mas percebe, Flávia? Às vezes isso aqui não vai acontecer. Imagina, como assim você não vai sobreviver? Ainda mais você, né, Flávia? Pessoa mais do que de sucesso, né, no mundo. Percebe? Então o Valério está falando, entendo a complexidade, mas entendo que o básico atenderia. E o que é o básico, Valério? O básico. Você precisa ser específico, Valério. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu tenho que dar os parabéns para vocês para entrarem nessa que eu estou fazendo com vocês, porque não é fácil, tá? A gente está tentando encontrar a raiz dos nossos desafios e pouquíssimas pessoas realmente têm essa vontade que vocês estão mostrando para mim agora, que vocês querem fazer. Vocês são pessoas especiais. A larga maioria das pessoas não quer só tocar a vida. A larga maioria das pessoas não querem ver o problema que elas têm. Mas é só a gente vendo o nosso problema, só a gente encarando o nosso problema que a gente consegue resolver as coisas, verdade ou não? Então, parabéns por vocês estar cavocando isso. Vocês são parte das pouquíssimas pessoas que realmente querem progredir de verdade na vida. E eu vejo o grande coração que vocês têm. Então, me diz uma coisa, Valério, o que seria o básico, então? Fala aí. Viviane, significa pânico, tristeza, não é? Mas me diz uma coisinha, Viviane, pânico, o que é pânico para você? O que significa pânico para você? Eu vou mergulhando aqui, tá, Viviane? A gente vai encontrar a origem desse negócio. O que quer dizer pânico? Me diz o seguinte, para mim pânico significa que, ou seja, quando você não é aceita, significa que você vai sentir pânico, é isso? E sentir pânico é o quê? Como é que você descreve pânico para você? E quando você fala tristeza, o que é tristeza para você exatamente? Como é que você descreve tristeza? Quero entender essa parte aí. O Valério está falando atenção, cuidados e perguntar até se falta algo. Então, entendo que seria atenção, carinho e perguntar o que falta. Então, Valério, o que você está querendo dizer é o seguinte, é que as pessoas, ou seja, fazer as pessoas felizes, não é? Significa... E você sabe que você faz a pessoa feliz quando você tem atenção, quando você tem um carinho, quando as pessoas perguntam o que falta, é isso? Para você? É assim que você sabe que você consegue fazer as pessoas felizes? E felicidade significa isso? Significa atenção, significa carinho, significa perguntar o que falta? E deixa eu perguntar uma coisa, Valério, será que isso aí significa felicidade para todo mundo também? É possível, Valério, que eu tenha um conceito de felicidade radicalmente diferente de você? É possível que para mim a felicidade não necessariamente significa dar atenção? Não necessariamente. E eu posso ter vários níveis de carinho, sim ou não? O que é carinho para mim? Para algumas pessoas, pode ser só você olhar para ela. Para outras pessoas, você tem que tocar nela para mostrar carinho. Para outras pessoas, você tem que andar 50 milhas com ela para ter a primeira noção de que realmente você tem carinho para ela. Percebe ou não? Então, perguntar o que falta também... Olha, nem todo mundo tem vontade de comentar esse tipo de coisa. Ou seja, Valério, o que eu quero dizer, Valério? Muitas vezes essas regras que você determinou que é felicidade são muito complexas de serem conseguidas, Valério. Vamos ter regras mais simples. Por isso entendo que devo perguntar qual é a regra. Exatamente, Valério. Muitas vezes a gente cria algumas regras na nossa cabeça, Valério, que são muito, mas muito complexa, é que nem um jogo que você não consegue ganhar. E eu estou acreditando, Valério, que muito provavelmente você criou um jogo com tais tipos de regras, Valério, que tá difícil de ganhar esse jogo. Nem você está ganhando esse jogo. Valério, a gente tem que criar uma regra para nossa vida de uma tal maneira que a gente consiga ganhar um jogo, que seja fácil da gente conseguir ganhar esse jogo, que a gente se sinta com autoestima, sabe? Eu consigo vencer o jogo da vida, não é? Se esse jogo é algo positivo para você, percebe? Então vamos simplificar esse tipo de coisa? Vamos deixar uma coisa um pouquinho mais simples?
Tá? A Viviane está falando, me sinto sem ter razão de viver. Para que estar aqui se não sirvo para nada? Se não sou necessária para ninguém? E aí deixa eu te perguntar uma coisa, Viviane. Como é que você sabe que você não serve para nada? De onde você tirou esse conceito que você realmente não serve para nada? E por que você acha que a outra pessoa, Viviane, vai realmente achar que você não serve para nada? Que você não é necessária para ninguém? Deixa eu dizer uma coisa para você, Viviane. Você sabe o que significa cuidar efetivamente das pessoas, Viviane? Como é que uma pessoa se conecta com você? Vamos partir desse ponto, Viviane. A pessoa se conecta com você quando ela sabe que você vai cuidar dela. Percebe ou não? E ela sabe que ela é importante para você. Agora aí é que vem o gancho da coisa, percebe? Não é a sua regra, é a regra da pessoa. Então, para cada pessoa, oi Bárbara, para cada pessoa você vai ter que descobrir como essa pessoa entende que deve ser cuidada para você. Ficou claro? Não? Cheguei, aí sim. Boa, Bárbara. A gente está falando sobre medo aqui, Bárbara. Então, percebe, Viviane, que você serve para a pessoa? É claro que você serve para a pessoa, mas muito provavelmente, Viviane, você está criando uma regra de que a outra pessoa deveria fazer algo para você ter certeza que você realmente serve para ela. Então, o que as outras pessoas têm que fazer, Viviane, para você ter certeza que você serve para ela? Porque muito provavelmente você está criando regras sobre o que a outra pessoa tem que fazer, ao contrário do que o que você pode fazer para a pessoa. Certo? O que eu posso fazer para a pessoa? Ou seja, tenta virar esse holofote, Viviane, para o outro lado, tenta ver o que o outro precisa de você, como é que você pode complementar a vida dela, como é que você pode colaborar com a vida dela. E é muito mais você ouvir do que você falar nesse ponto. Legal ou não? Então, o que você é importante, você tem muita coisa para dar, você tem muita coisa para entregar para as pessoas, mas você precisa escutar muito o que o outro lado efetivamente quer ouvir. Então, eu quase que te garanto, Viviane, que muito do que você está sentindo é por causa das regras que você está criando, tá? Muito parecido com o do Valero. E é assim que a gente sente, é por isso que a gente sente tanto medo, pessoal. E por que nos para? Porque ele vai parando porque a gente acha que a gente não consegue fazer ponto. A gente acha que não consegue fazer as coisas, porque nós mesmos criamos essas regras. Então eu vou sugerir uma coisa bem simples para vocês, pessoal. Façam regras mais simples para viver, tá? Eu sei que hoje está um pouco complicado, eu sei que não é fácil fazer esse tipo de coisa, e eu sei que hoje, aqui a livezinha é bem curtinha, a gente tem meia hora aqui, pessoal, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Duas coisas. Uma, eu estou pensando em criar um grupo de mentoria, tá? Eu queria saber se vocês estão interessados em participar. O que é esse grupo de mentoria? Esse grupo de mentoria, eu vou estar com vocês, com quem estiver interessado, uma vez por semana, tá? Numa plataforma para a gente conversar, como a gente está fazendo aqui na live, mas sobre um assunto específico. A gente vai determinar um assunto específico e a gente vai falar sobre o assunto específico do seu caso, tá? E eu vou estar fazendo no dia 19, uma live numa plataforma também só sobre hábitos. Então, se vocês estiverem interessados em participar dessa de hábito, no 19 a gente vai fazer. Legal ou não? Boa, Flávia. Então me diz uma coisinha. Flávia, já vou anotar seu nome lá, tá? Então, mentoria, vamos embora, Valero. Vai ser bem legal essa daqui. Toda semana a gente vai se encontrar. Bom, nesse início a gente vai fazer via online, claro, né? Criar uma plataforma, talvez seja pelo Zoom, talvez seja pelo Skype. A gente vai criar uma plataforma que seja legal e a gente vai seguir daí em diante. Legal ou não? Boa, vamos fazer esse tipo de coisa que eu acho que vai ser bem legal. Então, Viviane, me diz uma coisinha. Reduz essas regras, tá? Escreve o seguinte, eu sei que eu sou importante quando escreve aí, quando que você sabe que você é importante, Viviane? Seja clara aí, eu sei que eu sou importante quando? Eu sei que eu sou necessária para alguém quando? Escreva essas regras. Mega importante você escrever esse tipo de coisa, tá? Escreva aí, se você quiser compartilhar comigo aqui, escreva para mim, para eu te ajudar, tá? Feito? Ó o Bruno aí. Bruno, tô falando sobre temas que você queria, hein? Sobre medo! Ok? Aí, vamos nessa, Brindes. Vamos criar essa mentoria, então. Então, vamos lá, pessoal. Kleber e Vanessa, vamos nessa. Pessoal, então me diz uma coisa, enquanto a gente vai mergulhando, enquanto você vai pensando, você escreve aí, Viviane, se você não se sentir confortável de escrever aqui, me escreve no privado. Mas se você quiser ajudar aqui, colaborar com as outras pessoas, tá? Porque a sua dificuldade pode ser a dificuldade de outra pessoa, escreva aqui também, puxa, eu tenho, são essas regras que eu criei para minha vida, percebe? Como o Carlos Valero escreveu um pouco. E se você, Valero, puder também ser um pouco mais específico, escreva aí. E eu sei que é assim quando... O que a outra pessoa tem que fazer, Valero? E o que você também tem que fazer
para você ter certeza que você faz as outras pessoas felizes. Não é? Porque como você falou, dar carinho. O que é carinho? O que é exatamente carinho? Como é que você sabe que a pessoa te dá carinho o que é carinho seu para outra pessoa? Seja um pouco mais específico nisso. Legal ou não? Isso que a gente está fazendo, pessoal, é muito importante porque é como a gente faz numa empresa. A gente precisa ter claro, transparentemente, o que a gente precisa mudar. Mas a gente precisa entender, pessoal, que quem tem que mudar somos nós mesmos. Nós precisamos mudar. Nós temos que fazer essa diferença. Ficou claro ou não? Porque se vocês não fizerem isso, pessoal, duas coisas acontecem. Uma, o seu cérebro vai entender que você ainda não fez a mudança necessária. Enquanto você não fizer essa mudança necessária, que é o que eu estou sugerindo para vocês fazerem agora, passo a passo, o seu cérebro vai jogar o quê? Mais ácido no seu organismo. E mais ácido no seu organismo significa cirrose, dor de cabeça, baixa imunidade, não é? Problemas estomacais, tá? Vocês vão ficar expostos até a câncer. Estudos dizem, como você sabe, pessoal, estudos dizem que uma pessoa que tem um pH balanceado, nem o câncer consegue se proliferar no organismo com pH balanceado. Por quê? É por isso que muita gente fala o seguinte: poxa, toma um limão sem açúcar, né? Porque o açúcar o quê? Açúcar deixa mais ácido o seu organismo. Café, extremamente mais ácido o seu organismo. Então, essas são coisas que a gente precisa se cuidar, ser mais saudável nisso. Mas, aonde que é a maior fonte de ácido no nosso organismo? É o nosso próprio cérebro. Por quê? Porque toda vez que você passa por uma emoção negativa e você não encontra, tá, uma razão, olha o Felipe entrando aí, você não encontra e você não faz uma ação para lidar com aquela emoção negativa, o seu cérebro entende que você não entendeu o recado e ele vai continuar soltando, descarregando, dando descarga de química ácida em você, tá? Isso vai dar mais cabelo branco, problema de pele, tudo isso que a gente falou. Agora, olha só que coisa interessante, pessoal. Quando você passa por uma emoção negativa, por exemplo, como medo. Então, basicamente, o medo é o seguinte: ele está dizendo que você não está preparado para alguma coisa e que você precisa, deixa assim, Flavia, e que você precisa fazer algo para se preparar. No fundo, o medo em si é isso. Mas percebe, pessoal, que o que vocês sentem não é exatamente medo, é outra coisa. Vocês estão dando o nome de medo, mas não é bem medo que vocês sentem, tá? Vocês têm outros receios, tá? Então, olha só a coisa curiosa. Quando você não toma essa ação, o que acontece? Você vai ter mais química ácida. Então, toda emoção negativa é o seguinte: você vai falar o seguinte: ó, você precisa tomar uma ação. Tá? Então toda emoção, pessoal, tem uma ação. Quando vocês vão escrevendo aquilo que eu pedi para vocês, não deixe de escrever, ô Valero. Se você não escrever, a gente não resolve isso, hein? Viviane, se você não escrever, a gente não resolve. Milena, escreve aí também, pra gente resolver. Olha, pessoal, a força mais importante que vocês têm é criar uma ação. Então, haja. É que nem hoje eu falei para uma mocinha que fez um erro, tá? Então ela fez um erro lá numa empresa e infelizmente deu um bom de um prejuízo no meio da situação atual. Ainda dá prejuízo, é duro, né? Mas, pessoal, infelizmente ela errou, tá? E aí ela ficou mal, começou a fazer, eu fiquei observando ela, né? Ela começou a criar brotejo vermelho aqui embaixo da pele. Eu falei, caramba, ela tá realmente se batendo ali no meio, né? E aí a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: pessoal, rápido, como é que a gente faz para resolver esse negócio? E aí o pessoal falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, ótimo. Encontramos uma solução? Ótimo. Agora a gente vai encontrar o problema raiz depois, mas não hoje, tá? E aí eu chamei aquela menina. E a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte, e talvez isso possa ajudar vocês, pessoal. Toda vez que a gente erra e que a gente falha, a gente precisa ver aonde que a gente errou e nunca mais encontrar uma solução e nunca mais olhar aquele erro, tá? Olha para frente. Para de olhar o erro, para de se bater, para, sabe, de se jogar para baixo. Olha sempre adiante. Errei, fracassei, aonde que eu errei? Errei nisso. E lembre-se do seguinte, pessoal, o que é um erro de verdade? É algo que você não prestou atenção, algo que você achou que não era importante. Mas o que nós não podemos fazer, pessoal, é o seguinte, é conectar erro com o ser humano que nós somos. Lembre-se, a maneira como a gente age não reflete quem nós somos. O erro e nós são duas coisas completamente diferentes. Faz sentido ou não? Então sempre desconecte a sua ação da pessoa. Oi, Richard! Sempre desconecte a sua ação da pessoa que você é. São duas coisas diferentes. Nunca acha que você está sempre errado, que você é o erro. Não, você fez algo que não te trouxe o resultado que você queria. Mas você não é o erro. Assim como quando você acerta, você fez algo que te trouxe o resultado que você queria. Mas você não é só acerto. Senão você vai achar que você não erra nunca. Ficou claro ou não? Então, sempre se desconecte a sua ação do seu ser humano. Ficou claro?
Mega, mega importante. Porque senão é mais química e você tende a errar de novo, vai fracassar de novo, porque você não para de olhar o erro e seu cérebro começa a entender que aquilo é o que você quer, porque você não para de observá-lo, de ficar focando ele. Então foque naquilo que você quer. Tá ok ou não? Então, pessoal, enquanto vocês vão pensando nisso, lembre-se, pessoal, a gente tem cerca de apenas 10 emoções negativas. Não são mais nada do que isso. Né? Hoje apenas 10, não são mais. Então, quais são as 10 emoções que nós temos negativas? Tá? Posso falar uma a uma para vocês, se você tiver interesse? Vamos lá, vou falar algumas aqui. Se tiverem mais interesse, eu falo mais do resto. Tá? Oi, André. Ó, uma das emoções negativas que nós temos é quando a gente se sente desconfortável. Então, lembre-se do seguinte, todas as emoções negativas é o seu cérebro dizendo, olha, algo está errado. E ele te pede uma segunda coisa, o que você vai fazer para corrigir isso? Assim que você fizer isso, eu te garanto que você não sente mais emoção negativa. Ela evapora que nem fumaça no ar, tá? Porque essa é a única razão de nós sentirmos uma sensação negativa. Então, no fundo, pessoal, tudo que é negativo é algo para te ajudar. Sempre veja isso, tá? Tudo que é negativo é algo para te ajudar. É o seu cérebro pedindo uma ação. Uma emoção negativa é o seu cérebro pedindo uma ação para você. Ele está te dando uma dica. Faça isso, por favor. Então, por exemplo, o que é a ira? Quando a gente está irritado, né? O que o seu cérebro está falando? Olha, peraí, alguém quebrou uma regra sua. O que você vai fazer a respeito? É só isso. Ficou claro ou não? Eu deixo, Brunão. Pode ficar tranquilo que eu deixo, eu salvo. Ficou claro? Ó, Sara aí. Então, a ira, quando a gente está irritado, quando a gente está bravo, né? Está impaciente, ou não é? O que você está falando? Olha, alguém quebrou uma regra sua. O que você vai fazer a respeito? Ou, número 2, essa regra é realmente importante? Talvez não seja, tá? E aí, se você chegar e falar, puxa, realmente essa regra não é tão importante, o que acontece naquele momento? Aquela emoção vai para o espaço. Ficou claro ou não? Tá? Ou, oi, André, tá falando silêncio, você quer dizer que não tá passando meu áudio ou... Tem medo do silêncio? É isso que você quer dizer? Enquanto você escreve aí para mim, eu vou continuar aqui. Tá? Ou de repente você fala o seguinte, bom, deixa eu explicar para aquela pessoa o quanto que essa regra é importante para mim. Assim que você explica isso para ela, você cria uma conexão, a pessoa entende aquela regra para você e ela tende a não cruzar mais aquela regra. Ficou claro? Então, e aí você não sente mais irritabilidade. Tá? Quando a gente se sente solitário, é isso que a gente está falando. Ok? Quando a gente se sente solitário, o que seu cérebro está falando? Olha, você está percebendo de um jeito errado as coisas. Você não está sozinho, você está apenas uma ligação de alguém. Então, o que você pode fazer para resolver esse negócio, pessoal? Então, uma coisa que é muito importante... Oi, Kleber! É muito importante você entender que nós temos a responsabilidade de resolver todas as nossas emoções negativas. Somos nós que temos que mudar e não a outra pessoa que tem que mudar. Então, sempre partam desse cenário e desse conceito na vida, pessoal. Todas as vezes que vocês passarem por alguma coisa, pergunte-se para si mesmo, o que eu tenho que fazer para resolver esse negócio? O que eu posso fazer para resolver esse negócio? Como que eu faço, oi Kleber, para resolver essa situação? A gente sempre tem que partir de nós a situação. Ficou claro ou não? Então, em vez de ficar reclamando, ficar preocupado com o que eu posso fazer? Então, a mesma coisa com as emoções negativas. Sempre parte do princípio que o negócio está com você. O que eu posso fazer? Eu tenho que mudar. Legal? Ficou claro? Oi, Ricardo. Então, pensa nisso aqui. Bom, então, silêncio. Solidão. Então, eu tenho medo de que as pessoas me abandonem. Eu tenho medo de que as pessoas não se preocupem comigo. Será mesmo? Será que realmente as pessoas vão te abandonar e nunca mais vão falar com você? Não é? Ou, de repente, será que você está com regras muito complexas, não é, para ter certeza que elas não vão te abandonar? Por exemplo, às vezes eu falo o seguinte, olha, a solidão para mim significa que as pessoas têm que ligar para mim pelo menos uma vez ao dia, ou ela tem que ligar para mim 3 vezes por semana. Se ela ligar 3 vezes por semana, eu sei que aquela pessoa não se importa comigo. Então, mas será que é assim mesmo? Não é? Talvez aquela pessoa. O que você fez para atrair aquela pessoa para você? O que você fez para criar um ambiente gostoso para aquela pessoa te ligar várias vezes? O quanto que você colabora com ela? O quanto que você ajuda ela? O quanto que você adiciona na vida dela? Percebe? Então a gente precisa criar um ambiente também para atrair as pessoas, não é? Ficou claro ou não? O que você acha? André, já dou logo um fora na pessoa. Pois é, né? Então, tá vendo? André, mas a gente precisa atrair as pessoas para nós, André. A gente precisa dar um jeito, a gente não pode simplesmente dar uma carteirada na pessoa e ela que se vira com a vida dela vai saber com o que ela tá lidando, pessoal. Sabe por quê, André? Porque essa vida dá muitas voltas. E é incrível como a gente precisa das pessoas.
A gente não deve depender emocionalmente delas, não devemos. Mas que nós, eventualmente, André, a gente vai precisar das pessoas, nós vamos, tá? E muitas vezes essa pessoa que a gente às vezes não tratou como ela merecia ser tratada, de verdade, por trás daquele comportamento dela, sempre tem um grande coração. Olha, uma hora, André, um fora educado, claro. Deixa eu dar uma pancada nela, mas de um jeito que não doa muito, né? Mas viu, André, olha, eu vou dar um exemplo para você, André. Nesse trabalho que eu faço, de cuidar de pessoas, de fazer gestão de pessoas, né? Das sessões que eu faço, André, é incrível, mas a larga maioria das pessoas que eu cuido se conhecem. É impressionante, André. E elas tomam informação sobre mim. Você vê aí a Flávia que está aqui comigo. Flávia, você me diz, Flávia, quanto que você pesquisou sobre mim? Você pesquisou sobre mim, você foi atrás, você correu atrás, você tentou descobrir quem que eu era, não é? Deve ter assistido alguns vídeos meus, não é? E sempre conhece alguém que me conhece. É incrível como o mundo é pequeno, sempre tem um primo, um cunhado. Às vezes eu estou no restaurante e às vezes tem alguém do outro lado que é um primo cunhado. Ele é amigo, o melhor amigo daquela pessoa. Outro dia, André, eu fui mostrar, olha só, vou te dar um exemplo. Eu comecei um trabalho com uma cliente minha e aí eu fui mostrar, eu fui digitar uma coisa assim para uma pessoa que estava fazendo uma pergunta, enquanto eu estava conversando com ela. E eu estava me vendendo ali, hein? Eu estava ali no finalzinho, eu falei, puxa, deixa eu só responder urgentemente para essa pessoa. E por acaso estava com o celular do lado dela. Ela falou assim, nossa, você conhece o Fernando? Eu falei, sim, é meu cliente. Ele falou, pô, o Fernando é meu melhor amigo. Você já pensou se naquele momento, fala assim, pô, desculpa, eu tô lidando com o Fernando, um mala aqui do meu lado? Pô, aí, percebe? Fica complicado, tá? Então, André, o que é importante você sempre perceber, André? Que a maneira como as pessoas se comportam, tenha sempre essa regra na sua cabeça, André, isso vai te ajudar bastante. A maneira como as pessoas se comportam não reflete o ser humano que ela é. Se reflete o quê? O estado emocional que ela entrou. E muitas vezes, pessoal, a gente entra num estado emocional de medo. Quando a gente entra num estado emocional de medo, a gente começa a se proteger. É por isso que a larga maioria das regras que nós temos quando a gente está numa emoção negativa, pessoal, é de autoproteção. Ficou claro? Isso que é importante. Então, quando a gente começa a se proteger, significa o quê? Que a gente não começa a parar de estender a mão para a pessoa. E quando a gente começa a parar de estender a mão para a pessoa, essa pessoa não se aproxima de nós. Tá? Então veja cada ser humano que cruzar o seu caminho como aquela pessoa que pode transformar a sua vida, que pode dar uma virada na sua vida, que pode ser a última pessoa do planeta. Então vamos correr atrás. Então, por isso que é importante, André, a gente fazer o seguinte. Ontem a gente estava falando um pouco sobre, puxa, por que eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer? Muitas vezes, André, é porque a gente não criou uma razão maior, sabe, maior do que nós. Existe um porquê maior do que nós. Então, quando você tiver um porquê maior que você, e normalmente esse porquê está conectado com outro ser humano, aí você vai perceber o seguinte, que você está aqui para colaborar, para ajudar, para transformar a vida da outra pessoa melhor, não é? Isso não significa facilitar a vida dela, mas significa transformar a vida dela melhor. Ficou claro? E eu vou te dizer uma coisa, André, é mega importante também para você saber. Eventualmente, você vai precisar dessa pessoa. Se você não precisar dessa pessoa, você vai precisar de alguém que ela conhece, ficou claro? Então, não permita com que as pessoas, efetivamente, tenham um mau conceito sobre você. Deixe elas sempre levarem o conceito de que você foi uma pessoa que tentou. Eu tentei, não é? E explica para ela qual que é o seu medo também, André. Mega importante. A Bárbara sabe disso aí, que o mundo dá volta, né? É muito importante, às vezes, a gente se comunicar nessa parte, tá? Explica para outra pessoa, eu tô com receio de que a gente não chegue nesse resultado. Eu estou com receio de que, poxa vida, a gente vai quebrar o nosso relacionamento. Eu não quero quebrar esse relacionamento. Percebe? E sempre perceba, André, que a pessoa sempre tem o medo de que ele acha que vai perder alguma coisa com você. E o seu dever, André, é descobrir qual é que é esse medo da outra pessoa. Se você descobrir isso, você tem um negócio na sua mão. Se você descobrir isso, você tem paz na sua vida. Porque você consegue se conectar com as pessoas com muita facilidade. Porque pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer esse tipo de coisa. Legal ou não? Ficou claro? Ótimo! É isso aí, Bruno Bárbara. Tem que fazer o melhor sempre o que está ao nosso alcance. Legal? Pessoal, vamos voltar aqui no medo. Outra coisa que é importante. Muitas vezes, pessoal, a gente tem medo porque a gente criou o hábito de visualizar o pior cenário possível. Né? Então a gente cria o pior cenário na nossa cabeça. Obviamente, a gente tem que se preparar para o pior, mas a gente tem que esperar pelo melhor. Tá ok ou não? Então se prepare para o pior, mas espere pelo melhor. Ficou claro? Então cria um cenário na sua cabeça de como seria o mundo quando as coisas começassem a dar certo.
Como o mundo certo para você. Como é que é o mundo certo para você? Legal? Aí você está falando aqui, quase que eu tudo aqui, Isa. Maurício, eu sinto tanto medo de perder as pessoas. Por que sinto tanto medo de perder as pessoas que eu amo? Não é? Definitivamente, Isa, porque você acha que você não é o suficiente para elas. E porque você depende delas emocionalmente, Isa. Efetivamente, Isa, a gente não pode viver uma vida com medo, sabe? Medo de que a gente vai perder as coisas, Isa. Parte do seguinte princípio, Isa, você vai perder as coisas. Isso é um fato. As coisas vão se transformar na nossa vida. As coisas vão escorrer pela sua mão. E é verdade, Isa. Mas o seu espírito é maior. Mas você tem algo que é maior que você. Tá, ok? Então não pense no quanto que você pode perder de pessoas. Pensa no quanto você pode agregar na vida delas. Pensa o quanto que você pode ajudar a vida delas. Pensa o quanto que você pode colaborar com a vida delas. Percebe ou não? Então pensa nisso aqui, o quanto que eu posso entregar. Não fica olhando o fato da pessoa efetivamente poder ir embora, não é? Mas pensa no quanto que você pode colaborar. E é assim que a gente vai lidando com o medo. Ficou claro? Não fica olhando para ele. Fica olhando o que você pode fazer. É sempre isso que é o mais importante. Legal? O Vinícius está falando, eu só tenho medo de boletos. Principalmente os grandes, né, Vinas? Aquele boleto que a gente fala, eita, isso aqui não vai dar para pagar, né? O André está falando, eu não tenho medo de nada. Só de morrer, é isso? Essa daí, André, vai ser. Eu acho que você que tem medo de morrer de um jeito ruim, né? Morrer não tem jeito, a gente vai. Eu acho que dessa daí vai ser difícil a gente escapar, né? Mas a gente vai dessa daqui para melhor, não é? Com certeza a gente vai ir para um lugar melhor, ficou claro? Então, pessoal, outra coisa que é importante, então, como eu estava falando, imagina o cenário que vocês querem efetivamente acontecer, tá? Eu quero que esse mundo aconteça, tá ok ou não? E lembre-se, viu, uma coisa, viu, Isa? Não tenta controlar a vida das pessoas, não tenta controlar o fato de ela gostar de você ou não gostar de vocês. Ficou claro? Porque não é assim que as coisas acontecem. Se você for por aí, Isa, você vai, né, ir por um caminho onde você vai tentar controlar o amor dessa pessoa. E aí você não vai conseguir. O amor da pessoa, Isa, tem que ser livre. Deixa a pessoa amar do jeito que ela acha que ela tem que amar. Mas o que você pode fazer é criar um ambiente para ela ficar próxima de você. E criar um ambiente que ela fica próxima de você, Isa, não significa você fazer tudo o que ela quer. Tá? Nem significa fazer da vida dela mais fácil. Ok? Muito importante isso. Significa, Isa, você ser quem você é. Viver a sua vida, ser uma pessoa alegre que você é, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa divertida, ser uma pessoa esperançosa, ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa que quer um mundo melhor, ser uma pessoa divertida. Sabe por quê, Isa? Porque o que a gente compra de uma pessoa? A gente compra o quê? É a emoção que a pessoa passa pra gente. No fundo é isso. Em negócio é assim. Quando eu vou comprar um negócio, Isa, eu compro no fundo é você. Eu compro o porquê que você faz as coisas. Eu compro a sua emoção. Então é isso que você tem que passar para as pessoas. E emoção, Isa, é o que faz as coisas andarem. Não é? Negócios são fechados por emoção. Verdade ou não? Não é? Se você não criar uma conexão emocional com as pessoas no seu trabalho, você vai ser deixado de lado, por mais que você conheça do assunto. É ou não é? A Flávia, que tem um negócio próprio, sabe disso. Se não criar uma conexão emocional realmente com a pessoa, não cresce numa empresa, ela não consegue vender os produtos dela, as coisas não acontecem, então precisa criar essa conexão emocional. Mas essa conexão emocional, Isa, vem de você criar esse equilíbrio dentro de você, de que você não depende das outras pessoas. O que você pode fazer é o seguinte, o que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance, Isa? É você criar um ambiente agradável para as pessoas. Ficou claro? Tá? O que é um ambiente agradável? É um ambiente leve, é um ambiente suave, não é? Um ambiente feliz, tá? Perfeito? Se eu criar um ambiente ruim aqui para minha esposa, não vai rolar, tá? Por algum momento aqui do meu relacionamento, pessoal, eu tive um desafio de relacionamento também, não é? Eu tive um momento onde, poxa, a gente estava brigando, a gente estava discutindo, a gente não chegava a um lugar comum, não é? E você sabe o que eu fiz? Eu fiz da seguinte maneira, eu falei, eu tenho que mudar, eu vou parar de reclamar da minha esposa, eu vou parar de criticá-la, eu vou parar de condenar, de julgar o negócio. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu limpar o meu olhar. E eu vou te falar, não foi fácil,
Porque muitas vezes chegava em casa e era crítica também do lado dela, era julgamento do lado dela, ela estava sempre infeliz, não conseguia fazer ela feliz, não é? Então tinha os filhos em casa, às vezes era difícil eles não assistirem, meio complicado, tá? E aí, o que acontece? Eu tomei uma decisão, eu vou voltar a ter um olhar de namorado para ela. E foi um trabalho introspectivo enorme da minha parte. Então eu falei assim, deixa eu desencanar de tudo que ela falou, tudo que ela disse que não vai dar certo. E eu vou criar um ambiente suave, esperançoso, como se eu tivesse 15 anos de idade. Legal ou não? E aí eu me lembrei de como que eram os primeiros dias de namoro nosso. Né? Aquela esperança, aquela vontade, aquele otimismo, né? aquele negócio de, uau, eu quero ficar junto dela, deixa eu abraçá-la. Né? E quando eu fiz isso, quando eu mudei, quando eu criei essa transformação dentro de mim, quando eu decidi, sabe, olhá-la como se ela fosse a minha namorada naquela época, e o quanto que eu me vestia, né? Então eu cuidava mais de mim, eu me vestia melhor, sabe, eu estava sempre sorrindo, não é? E eu comecei a recriar aqueles hábitos, ela se transformou. Isso que eu estou falando com você, só estou falando porque ela não está online aqui, tá? Ela não costuma assistir minhas lives. E ela está aqui na minha frente, mas ela está sentadinha, não está ouvindo nada. Pessoal, ela mudou, ela se transformou. Ela nem sabe direito o que aconteceu, mas não foi porque eu fiquei falando, pô, você precisa mudar, você não é igual como era antes no relacionamento, não é? Você só me critica, você só me julga, nem tem vontade de chegar em casa. Eu parei de falar esse tipo de coisa. Eu comecei a falar, pô, deixa eu mudar, deixa eu me transformar. Então eu sorri, eu me diverti, eu elogiei, eu coloquei ela pra cima. É exatamente o que eu fazia naquela época e é incrível como ela transformou. Ela voltou a ser aquela mocinha que eu conheci, alegre, otimista, tá? O cabelo dela melhorou, parou de cair, pessoal. Por quê? Porque eu mudei. E eu nunca falei dessa mudança para ela, eu nunca falei que eu fiz essa transformação para ela. Ficou claro? Então, só para vocês verem, pessoal, que a mudança está em nós. Legal ou não? O Valério falando, isso talvez seja o meu norte. Bom saber que não acontece só comigo. Pô, sem dúvida, Valério, né? A mudança vem de dentro para fora. É isso aí, tá? É a gente que tem que transformar. Então, essa parte, Valério, por isso que é importante essa parte introspectiva que a gente está fazendo aqui. E eu tenho que dar os parabéns para você, porque é mega difícil fazer isso. Ficar me ouvindo aqui, pessoal, você não é você. Ficar me ouvindo aqui, eu falando esse tipo de coisa, vocês têm que ser ninja. De verdade. Porque a maioria do pessoal quer atalho. Ele quer uma vida fácil. Eles querem conquistar a coisa de um jeito simples, tá? É que nem um rapazinho aqui que tá querendo fazer um trabalho comigo e ele falou, pô, você precisa preparar as coisas. Posso te falar uma coisa? O que você tem que fazer do seu lado? Imagina que eu sou o único produto que falta na sua vida. O que você tem que fazer para eu dar certo, tá? Porque você tem que ver o que você pode fazer, não o que eu posso fazer por você. Não é? Mega importante. Legal? O Eduardo tá falando aqui. Tenho dificuldade de me expor no meu trabalho. Sou cobrado por isso, né? Até mesmo para o meu crescimento e desenvolvimento. Mas costumo travar nas oportunidades. Não sei o porquê e acabo duvidando do meu potencial. Então olha só que interessante, né? Acredito que seja algum tipo de medo. É verdade, o Eduardo, tenho que falar de me expor no meu trabalho, sou cobrado por isso, até mesmo no meu crescimento. É o seguinte, Eduardo, muito provavelmente, o que eu acredito, Eduardo, eu vou te dar uma dica, tá? Veja se vai daí em diante, Eduardo. Você está se vendo, provavelmente, de um jeito que não te ajuda. No fundo é isso, percebe, Eduardo? Você está se vendo de um jeito que não colabora com você mesmo. O que eu sugiro para você? Às vezes você criou uma identidade que não respeita o ser humano que você é. Então, se você percebe que você pode ajudar mais, você precisa começar a se ver de um jeito diferente. Deixa eu falar de outro jeito, isso é muito complexo. Certa vez eu estava trabalhando com um cliente, Eduardo, e ele chegou para mim e falou o seguinte, Maurício, eu não sei porquê, mas eu não consigo ser extrovertido. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu sou tímido. Eu falei, justamente por isso. Não é que ele é tímido, é porque ele se chama de tímido, percebe? Então o cérebro dele nunca permite com que ele seja uma pessoa extrovertida, porque ele se autodefiniu como tímido. E como é que ele sabe que ele é tímido? Porque alguém, eu falei pra ele, como é que você sabe que você é tímido? Então eu ficava ok, sabe o que ele falou? Porque o meu pai dizia quando eu era pequeno que eu era tímido e que eu era introvertido. Eu falei, então você aceitou o quê? Um rótulo do seu pai. Percebe?
Então a gente aceitou o rótulo e a gente vive aquele rótulo. E a gente nunca é extrovertido. Por quê? Porque eu criei um rótulo que eu não sou. Mas se você tem uma necessidade de ser extrovertido, tá? Pode ser, Eduardo, que você seja uma pessoa extrovertida. Pode ser que você seja uma pessoa que gosta de experimentar, gosta de testar, gosta de ir para cima, gosta de fazer as coisas acontecerem, mas você está se autodefinindo de um jeito que você não faz isso. Então, muito provavelmente, Eduardo, ao invés de ser exatamente um medo, tá? Pode ser o jeito que você se define como ser humano. Então dá uma olhada nisso, tá? Porque provavelmente o jeito que você se define não representa realmente quem você é por dentro. Provavelmente você é 10 vezes maior. E como é que eu sei disso, Eduardo? Porque quando a gente começa a perceber essa necessidade, como você está percebendo, é porque o seu cérebro está falando o seguinte: ô, acorda aí, Eduardo, você é assim, você é uma pessoa que gosta de experimentar, você gosta de testar, você gosta de ser divertido. Eu diria quase com certeza, Eduardo, que quando você era pequeno, quando você tinha 2, 3 anos de idade, você não era uma pessoa assim. Você não tinha medo das coisas, você não tinha receio, você devia brincar, você devia se divertir, você devia testar, você devia fazer coisas que seus pais ficavam loucos. Eu não é, vai morrer o menino! Tenho certeza que você deveria ser assim, Eduardo. Em algum momento você mudou sua identidade, muito provavelmente. E aí você começou a falar assim: não, eu preciso ser uma pessoa séria, eu preciso ser uma pessoa desse jeito, né? E você começou a criar um estereótipo de como as pessoas esperam que você seja. Só que aí essa pessoa que provavelmente você criou não representa quem você é. E aí você se sente minado, polido, né? Do ser humano que você pode crescer e se desenvolver. Legal? Dá uma olhada nisso. Feito? Ficou claro? Legal? Crença limitante, é isso aí, é uma crença que limita a gente, né? Olha aí, Eduardo, tá vendo só? Eu aprontava bastante. É isso aí, Eduardo. Então põe pra fora esse menino que você tá aí, coloca, experimenta, testa, joga, mas você veja a vida, o Eduardo, como se fosse um laboratório. Ontem eu dei uma dica de você se desassociar de você mesmo, né? Então como que você faz isso, Eduardo? Você se desassocia. Imagina que você vai fazer um teste com você mesmo. Você fala assim, ó, lá vai o Eduardo. Você é o Eduardo, tá? Fala assim, eu sou o Eduardo. Lá vai o Eduardo, ele vai fazer isso. Ele vai sentar na reunião e ele vai expor. E aí você dá uma pausa. Pausa e você imagina o que vai acontecer, tá? Vai ver as pessoas se relacionando, aí você dá o play de novo. E aí lá vai o Eduardo, divertido, vai brincar com a pessoa, vai fazer um negócio. Não se preocupa se a pessoa vai gostar ou não. Brinca, coloca pra fora, coloca o ser humano que você é. Sabe por quê, Eduardo? Porque as pessoas gostam de pessoas que são congruentes. Isso traz segurança para as pessoas. As pessoas são congruentes. É aquela pessoa que ela mesma. Eu não tenho medo. Você não tem uma dupla personalidade, tripla personalidade. Você é isso. Isso é que traz segurança para as pessoas. E quando você traz segurança para as pessoas colam em você. Legal? Experimenta isso e veja que vai dar certo. Então se solta, deixa a vida correr. Faça como você era criança, Eduardo. Tira sarro de você mesmo, brinca, fala pra pessoa, assim, ó, pessoal, eu tô morrendo de medo, eu acho que eu vou falar uma bobagem aqui nessa reunião, mas eu acho o seguinte, blá blá blá. E fala. Ou seja, quando você já diminui a expectativa das pessoas de cara, Eduardo, fica muito mais fácil, né, pra você fazer as coisas. Então já diminui, né? Você acha que a pessoa tá com expectativa alta? Já fala, pessoal, acho que você tá com expectativa muito alta sobre mim aí, viu? Mas assim, porque eu sou um ser humano como qualquer outro, eu posso errar, posso me enganar, e aliás, eu acho que eu vou falar uma besteira, mas eu acho que é isso. Só o fato de você começar a fazer isso, você já começa a criar o quê? Uma ligação com as pessoas e você começa a baixar a expectativa delas sobre vocês, mas você sabe quem você é. E aí você começa o quê? A crescer, a se desenvolver, não é? A ser o ser humano que você nasceu para ser, Eduardo. E essa é uma das maiores alegrias do ser humano, legal? E Valero, só voltando aqui com a sua parte, Valero, qual é o homem que não tem um desafio com a esposa? Que a esposa não reclama, que a esposa não critica, que a esposa não joga. Não existe esse relacionamento perfeito. O que a gente tem que fazer, Carlos, é a gente fazer o que a gente pode. E o que a gente pode, Carlos, é viver uma vida sem medo. É viver uma vida sabendo que a gente viveu ela. Máximo por cento, 100%, não é? Mas fique com olhos de criança. Vai ajudar bastante. Olhos de criança. E Valero, eu tenho certeza que tem uma grande criança aí atrás, viu? Tenho sim, tenho certeza. Um molecão, gosta de se divertir, tirar sarro do outro, brincar, né? Fazer uma coisinha. E eu tenho certeza que a hora que você colocar tudo isso aí pra fora, meu Deus do céu, vai ser diretor. O Viviane tá falando, exatamente, eu era extrovertida, alegre, não é? Entrega total, Valero, manda bala. Pra que ficar segurando? Vive a vida.
Mete o pé no acelerador, Eduardo. Ô, Valério, eu fiz isso, Valério. Eu fiz isso. Valério, você se lembra? Eu era uma pessoa tão calada, que o meu sobrinho chegou a perguntar, quando eu tinha 21 anos, se eu falava. Valério, esse sou eu. Para eu vir de onde eu estava, para onde eu estou hoje, você tem que concordar que é um grande salto, hein? Não é? Se eu fiz isso, Valério, com certeza você consegue fazer 10 vezes melhor. Né? Você é um cara muito mais inteligente que eu. A Viviane está falando o seguinte, eu era extrovertida, alegre, me sentia inteligente, bonita e dominava a minha vida. Eu fui muitos anos criticada por uma pessoa, deixa eu voltar aqui, por uma pessoa importante para mim e eu acabei me fechando e murchando. Agora eu me sinto feia, incompetente, velha e sem mais-valia. Ô louco, hein, Viviane? De forma nenhuma, Viviane. De forma nenhuma. Não, pelo contrário. Então, esse é que é o desafio, tá vendo, Viviane? Você tem que trazer de volta esse controle da sua vida, Viviane. Não viva a sua vida, Viviane, de acordo com a opinião das outras pessoas, sabe? As regras que as pessoas criam sobre si mesmas e sobre nós são as mais loucas que existem. São infinitas regras. Viviane, pensa o seguinte, como é que pode o pessoal não ter gostado de Cristo naquela época que ele veio? Como é que pode? Eu me pergunto aqui, como que o pessoal não gostava dele? Né? Como é que o pessoal criticava? O cara que só veio fazer o bem, não tinha nada de errado num cara, percebe, Viviane? Então os conceitos que as pessoas têm sobre a vida são os mais diversos. O que você não pode é tentar ir de encontro, sabe, com os conceitos que as pessoas têm. Não vai rolar, Viviane. Você colocou uma regra muito complicada de existir. Eu sugiro fortemente para você, Viviane, reescreva essa sua regra, larga essa sua regra, abandona essa sua regra, chuta para longe essa regra, Viviane, desencana mesmo, forte desse tipo de coisa e volte a ser extrovertida, volte a brincar. Lembre-se o seguinte, Viviane, a gente ser extrovertido e brincalhão no emprego, muitas vezes faz com que as pessoas colhem na gente. Porque ser uma pessoa séria não necessariamente significa ser uma pessoa que nunca brinca. Né? Ser uma pessoa responsável não significa ser uma pessoa que não brinca nunca. Você pode ser muito responsável, você pode ser uma grande líder e ao mesmo tempo ser muito divertida, ser aquela pessoa, né, que todo mundo pode se aproximar e você não vai perder, Viviane, o respeito das pessoas. Pode ficar tranquilo que não vai. Sabe por quê? Porque ela vai sentir no seu olhar o respeito. Legal ou não? Então, obviamente que a gente tem que fazer de um jeito bacana isso daqui, mas fica tranquilo que perder o respeito não vai, só se você permitir com que a pessoa perca o respeito sobre você. Se ela perder, Viviane, o que você faz? Você chama ela no canto e fala assim, olha, viu, João, eu não me senti confortável com isso que você fez, eu gostaria que você, por favor, não fizesse isso mais comigo, tá? Você me deixou triste, você me deixou muito chateada, não é? E você me expôs de uma maneira que não vale a pena, não me ajuda na minha carreira, tá? E nem te ajuda na sua carreira. Então é importante a gente criar um novo relacionamento de agora em diante, pode ser? Legal, Viviane? É só fazer uma coisa como essa e tá aí, não é? E imagina, Viviane, eu vejo o sucesso que você teve, Viviane. Nossa senhora, uma pessoa do seu naipe, do seu padrão, né? Do seu calibre, né? Uma pessoa, pô, uma grande aí gestora de uma das maiores multinacionais que existe. Não, de jeito nenhum, Vianney. Você é uma pessoa fabulosa, incrível, divertida. Quando a gente se conheceu aí pessoalmente, eu fiquei extasiado pelo clima que você criou no seu departamento. É incrível. Nada a ver, Vianney. Então, por favor, diminua essas regras, desencana das regras das outras pessoas, tá? Ficou claro? Certo ou não? Beleza? Pessoal, a gente já está quase indo para o finalzinho aqui da nossa live, então hoje a gente falou sobre medo, é ou não é? Então o que é importante a gente ter em mente, pessoal? Algumas coisas. Primeiro, tá? O medo, ele quer dizer o seguinte, o que é a sensação do medo? O medo real, tá? O medo, às vezes, ele fala o seguinte, olha, você não está preparado para a situação, como é que você vai se preparar? Tá ok ou não? É só isso. Se você percebe que não é isso, talvez seja uma outra emoção. Mas todas as emoções negativas, a gente precisa pegar o recado dela. Então a ira, como eu falei, é uma regra que a outra pessoa quebrou. A solidão está falando o seguinte, ó, você está percebendo que você está longe das pessoas. Não, na verdade está apenas uma ligação das pessoas. Entre em contato, cria um ambiente para a pessoa se aproximar de você. Quando a gente está decepcionada, significa o seguinte, olha, você tem uma expectativa que não vai acontecer.
desencana, morra, próxima desafio. Essa não vai acontecer. Então o seu cérebro está te dando uma dica aí. Quando a gente se sente frustrada, a sensação da frustração que a gente chama de negativo não é. A frustração está falando o seguinte, olha, você está quase para conseguir isso, não é? Você só precisa melhorar um pouco, alguma coisinha, uma estratégia, uma habilidade, um conhecimento, mas você está quase lá, você consegue chegar até lá. É por isso que é importante entender o que significa cada emoção negativa para entender qual é que é a ação que o nosso cérebro está nos pedindo. E assim que a gente toma ação, vai tudo embora, legal? Deixa eu só ler aqui, Maurício, até onde a gente pode arriscar? Até onde você se sentir confortável, até onde você acha que representa você, Sara, não é? Percebe ou não? Vai lá, experimenta, testa, veja as coisas como se fosse um bullying de ensaio. Lembra que a gente fazia isso aqui na aula de química? É ou não é? Experimenta, vai lá, fala assim, eu vou te colocar um pouco mais de adoçante, deixa eu colocar um pouco mais de tempero, deixa eu ver que sabor que sai aqui. Experimenta, tá? Não tem limite para esse tipo de coisa. Lembre-se dos grandes líderes, Sara. Normalmente eles testaram o quê? 200, 1000 vezes, né? Lembra do Thomas Edison, que foi, né, que inventou ali a lâmpada, se não estou errado, né? E perguntaram para ele, quantas vezes você ainda vai tentar? Mais 1000, né? Você não percebe que você errou 1000? E ele falou assim, não, eu percebi 1000 jeitos de não fazer isso. E ele continuou testando, graças a Deus, é por isso que a gente tem lâmpada em casa. Então, vai testando, não tem limite não. Eu acho que desde que você não arrisca a sua vida, manda bala, tá? E não arrisca os seus princípios e valores, tá? E aí o resto vai pra cima, tá? Aí você falou assim, em relação desculpa, o tempo ou dinheiro, ou eu não sei. Ah, tá. Então, quanto que eu devo arriscar com relação a tempo e dinheiro? O tempo ou dinheiro? Bom, aí o que eu sugiro para você é o seguinte, ó. Converse com alguém, Sara, você está envolvendo tempo e dinheiro, tá? Converse com alguém que já deu certo no que você quer fazer. Isso é uma coisa que a gente não faz na nossa cultura aqui no Brasil, né? Normalmente a gente testa empiricamente as coisas, né? Mas faça uma entrevista com uma pessoa que já deu certo na sua área. Fala assim, olha, eu quero conquistar aquilo. Eu tenho certeza que alguém já conseguiu aquilo num tempo rápido. Pergunta para ele, senhor, senhora, o que você fez para dar certo? E me diz o que eu não devo fazer nunca na minha vida. Eu te garanto que essa pessoa vai falar. Mas você precisa ter a disponibilidade e a vontade de correr atrás da pessoa. Quando eu estava lá na Nova Zelândia, Sara, e aí nos Estados Unidos eles fazem muito esse tipo de coisa, eles fazem entrevista, não fazem? Eles não mandam e-mail? Seja aí, né? Faça uma ligação branca, tudo bem, desculpa, eu sou a Sara, eu sou aqui brasileira, eu estou querendo fazer isso e eu não quero virar sua concorrente, mas eu quero saber que dica que você pode me dar para eu dar certo. Será que você tem meia hora para tomar um café comigo? E vai lá, bata na porta, que bater e abrir vozar. Você vai conseguir, Sara. E é isso que eu faço comigo, do meu lado. Eu sempre quando eu quero alguma coisa, sabe o que eu faço, Sara? Eu procuro os melhores, tá? Os melhores que estão ao meu alcance. Eu falo, quem é que domina esse assunto? Eu quero ouvir dele o que é de real nessa situação. E aí essa pessoa vai me falar o que eu preciso fazer. E ela vai me falar de um jeito rápido, percebe? Então, corra atrás primeiro da pessoa. Ficou claro? Anota aí, quem são os 10 melhores, os top 10 do mundo, né? Ou as pessoas melhores que eu posso alcançar aqui. E aí, lembre-se, a gente sempre está a 3 pessoas de chegar nessa pessoa. Então, corre atrás que essa pessoa vai te dar dica. Feito? Combinado? Experimenta isso? Show de bola, pessoal. Então, só vamos fechando aqui essa live de hoje, porque a gente já está bem em cima. Daqui a pouquinho o Insta já vai me chamar para terminar rápido. E, pessoal, eu vou estar abrindo então eu realmente estou pensando, honestamente, de abrir essa mentoria. Muito provavelmente eu vou abrir essa mentoria, se der certo aí, perto do dia 20, eu acho, tá, desse mês. Então, o Insta já estava falando que vai acabar. Então, se você tiver afim, me fala. Maurício, eu quero participar dessa mentoria. Eu mentoria para um grupo pequeno, um grupo fechado, né? Que a gente vai falar sobre alguns assuntos bem específicos, tá bom? E no dia 18 também, ou no dia 19, eu vou estar fazendo um super vídeo sobre mudança de hábito. Então, se você quiser também participar desse vídeo de mudança de hábito, eu vou deixar um link no Instagram, tá bom? Para você deixar o seu nomezinho lá. E aí eu te chamo, eu te mando o link lá para você participar nesse dia. Feito ou não? Legal? Sara, certo? Obrigada. Desculpa de digitar errado, eu estava de luva. Pô, deve estar bem frio aí nos Estados Unidos, não é? Legal? Valero, fica atento aí que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui, porque às vezes o Insta termina rápido, legal? Olha, super beijo pra vocês, obrigado. E vamos falar sobre o que amanhã? Fala pra mim, mãe, vamos falar sobre esse assunto amanhã. Esse tema do medo eu peguei do Bruno. Se vocês tiverem outro tema amanhã, escreva pra mim, vamos falar sobre isso aqui e eu garanto que a gente faz, legal? Pessoal, e agora
É com vocês. Experimentem aí e não deixe de agir, tá? Senão as coisas não acontecem. Um grande abraço. Fique com Deus.